Pode sentar no seu lugar. Que manhã gloriosa, né, irmãos? Eu estava ali louvando ao Senhor e se a gente pudesse, a gente ficaria aqui, emendava uma canção na outra. E é tão maravilhoso porque não se trata, quando a gente fala, amados, só de canções, eu quero que você entenda que nós não estamos desprezando as canções. Pelo contrário, quando a gente fala de não ser apenas as canções, né, Bruno, a gente está falando que é mais do que isso. É mais do que só a gente cantar, mas que vão ser só canções se elas não vierem acompanhadas de ações. Uma canção de louvor, de adoração ao Senhor, ela se torna vazia se ela não for acompanhada de uma manifestação de quem está declarando. A gente pode observar que os salmos são cânticos entoados. E ali a gente observa todas as vezes que você faz a leitura, que seja Davi ou os filhos de Corá, cada um que estava ali declarando esses cânticos, é natural ver que tinha uma postura que os acompanhava. E que postura era essa? Uma postura de rendição, de adoração, de entrega. Então, não existe adoração ao Senhor, irmão, sem entrega. Não existe. É por isso que a gente precisa aprender que adorar a Deus não tem a ver com canções, sabia? Adorar a Deus tem a ver com uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de dedicação àquele que é digno. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. E sabe, amados, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus ministrou ao meu coração ainda a noite de ontem, a manhã de hoje. Na verdade, eu me pego meio reflexiva, sabe, que em determinados momentos. E nesse mês não é diferente. E eu sou muito falante, não sei se vocês já perceberam isso, mas eu também sou muito de observar, irmãos. Eu aprendo muito observando e às vezes eu me mesmo estando no lugar, assim, com tudo muito tumultuado, todo mundo falando, eu ainda consigo às vezes me retrair ali, ficar pensando, o que eu posso aprender com determinada situação. E nesses dias eu tenho pedido ao Senhor que venha me ensinar, que venha me alinhar. E ontem eu ainda fiz essa oração e falei, Senhor, não me deixe eu me perder. Me alinha com o teu coração, Senhor. Não deixe com que eu venha me entrelaçar e às vezes de uma forma tão sutil, me perder daquilo que de verdade o Senhor espera de mim. Porque, irmãos, uma verdade é, Deus espera algo de nós. E numa data como essa, não é diferente. E nessa manhã eu quero te perguntar, será o que Deus espera de nós como cristãos, na maneira como nós estamos vivendo aqui, irmãos? Será o que Deus espera de mim como um cristão, seja na comemoração do Natal, no Ano Novo? O que Deus espera de nós, aqui nessa terra, como cristãos, caminhando com um propósito claro? Porque existe um propósito, não existe, irmãos? Existe um motivo da nossa caminhada aqui. E quando nós paramos para observar a Bíblia, os escritos, nós podemos perceber como que tudo é muito bem traçado para a minha vida e para a sua vida, irmãos. Então, para nós como cristãos, precisa haver um despertar. Sabe o que eu quero com você aqui nessa manhã, querido? E eu acredito que esse propósito está sendo cumprido. Que ainda hoje, nesse dia, você venha ser alguém que lá na ceia de Natal, lá no meio da sua família, venha ser alguém que venha ser usado por Deus para lembrar o que de fato importa nessa data. Sabe qual que é o meu desejo aqui nessa manhã? Que a gente venha estar desconfortável em aceitar coisas que não devemos aceitar. Que haja um desconforto, uma revolta santa, se eu posso dizer assim. E eu estou falando para você aqui, querido. Não estou dizendo que é errado, não. Mas por que eu pedi ao Senhor para poder me alinhar com o coração dele? Porque eu me perco muito fácil ou você não. É muito fácil eu me perder, é muito fácil você se perder.
Eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Irmãos, os evangelhos falam do nascimento de Cristo, mas o evangelho onde cita de forma mais completa o nascimento, a trajetória de Cristo é o Evangelho de Lucas. E nós vamos observar aqui que no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8, você já vai encontrar aí a citação sobre o nascimento de Jesus, a sua concepção, o que estava acontecendo, qual é o contexto dessa história. Mas nós também precisamos observar que o que é esse contexto, irmãos? É o pano de fundo. Qual que é o contexto dessa igreja? O que está aqui no fundo? O que está aqui ao lado? Quais são as coisas que envolvem aqui ao nosso redor? Esse é o contexto. É o que está acontecendo. Enquanto nós estamos aqui, o que está acontecendo aqui à volta? Aqui quando você vai ler, quando a gente vai ler a palavra de Deus, não é diferente. Então qual que era o contexto? Qual que era o pano de fundo? O que estava acontecendo aqui? Logo no início do capítulo vai dizer que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo mundo ali habitado. E neste primeiro recenseamento foi quando ali o governador, ele entrega então um decreto. E estava acontecendo então uma crise naquele tempo. Estava acontecendo ali um problema, estava acontecendo ali, querido, uma situação de muita crise, de dificuldade, um problema eminente, uma situação que estava ali por vir. E a Bíblia diz que, estando ali, se cumpriram os dias em que Maria havia de dar à luz. Irmãos, estava acontecendo, a cidade estava em tumulto. Porque todos haviam ter que cumprir esse decreto, então a cidade estava tumultuada. Era um dia onde, sabe quando está aquela agitação, quando está aquele problema todo? E exatamente nesse momento, Jesus então, chega a hora de Maria dar a luz a Jesus. E a Bíblia diz que ela deu a luz. E ela envolve ele ali em uns panos. Por que eles envolviam em panos? Porque naquela época tinha um costume de se envolver o bebê em ataduras para que ele crescesse da forma correta. Para que não houvesse nada de errado com o corpinho da criança. Então, tudo que tinha que ser feito de Jesus como homem, como ser humano, foi feito. E a Bíblia diz que eles estavam ali, e naquela mesma região, naquele lugar, haviam pessoas que estavam o quê? Esperando por Jesus. Nós cantamos aqui a canção de Isaías, quando o profeta diz que faz então a profecia de que viria o Salvador. E que ele viria e ele traria luz para todos os povos. Isso em Isaías. Várias outras profecias, se eu for falar para você aqui, nós podemos gastar aqui bastante tempo falando das profecias do Antigo Testamento. Vamos falar de outra aqui, Isaías 7,14. Lá em Isaías 7,14 diz: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel. E nós podemos observar, irmãos, que continua. Várias menções, vários profetas fazem a menção que viria. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Também diz e cita: alegrem-se muito, ó cidade de Sião. Exultem, ó Jerusalém, eis que o rei de vocês vem. Ele é justo, ele é vitorioso, ele é humilde e montado num jumentinho, ele vem. Ainda assim podemos observar na palavra Isaías 11:1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e as suas raízes brotará um renovo. A palavra de Deus continua mostrando, traçando o caminho, apontando sinais de que o Salvador viria. Mas a Bíblia não fala de Jesus como um personagem. A Bíblia não aponta Jesus como um personagem místico, litúrgico. Não.
A Bíblia sempre vai apresentar Jesus como uma pessoa. Irmãos, agora vamos aqui fazer uma análise. Em qual Jesus nós estamos acreditando? É no Jesus que é o personagem que só aparece dia 25 de dezembro? Ou é o Jesus que vem como promessa cumprida para resgatar, para ser luz aos povos e que merece todo louvor, toda adoração e que nós temos sim que declarar quem Ele é em todo tempo da nossa vida? Irmãos, nós não podemos nos perder do real motivo pelo qual nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós não podemos perder porque as profecias, elas apontaram. E o que Lucas está dizendo é que aqueles homens, eles perceberam. Eles estavam atentos. Eles estavam procurando, eles estavam esperando. Então quando chegou o tempo do Salvador vir, eles estavam lá no lugar. E a Bíblia diz que ao ver o Salvador, eles se prostraram e adoraram. Irmão, será que nesses dias nós estamos conseguindo ver e perceber o Salvador? De verdade. Você consegue perceber Jesus no meio dessa coisa toda? Você consegue ver Jesus no meio do comércio? Você consegue ver Jesus sendo visto no meio de tanto consumismo, no meio de tanta coisa desenfreada, queridos? Será que é a Jesus que de fato estamos procurando mostrar? Ou será que ainda estamos procurando, estamos buscando pelo Jesus personagem? Ou quem sabe aí para muitos, infelizmente, Jesus foi substituído pelo Papai Noel. Infelizmente, irmãos, nós vivemos nessa cultura. E não está errado, nós temos esse tempo para buscarmos, temos comunhão uns com os outros. Mas sabe o que é triste? É ver que tem pessoas que chegam nessa época, elas passam o ano inteiro vivendo uma vida distante de Jesus. Passam o ano inteiro sem se preocupar, passam o ano inteiro sem sequer meditar, em procurar, em entender aonde está o Salvador. Afinal, Ele me salvou de quê? Ele me salvou para quê? Ele me salvou por quê? Irmãos, e olha, coloquem amor nas minhas palavras. Não tem problema nenhum, é válido. Chegar nessa época do ano, você fazer boas ações. Procurar pessoas para doar para os pobres, os necessitados. Mas o que eu quero dizer para você é que de nada adianta uma manifestação de caridade sem a maior manifestação, que é o próprio Cristo vivendo dentro de nós, que traz dignidade para todo ser, querido. Não adianta eu dar uma cesta básica para alguém apenas, se eu matar a fome física dela, mas não apresentar a fome, não apresentar para ela o pão que sacia a fome da alma dela. Irmãos, não adianta nós entrarmos às vezes, e como eu disse para você, nós somos levados facilmente. Irmãos, é fácil tirar a gente do propósito. É fácil porque nós somos seres humanos e quando a gente olha, a gente já está lá no meio e você nem percebeu. Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã, queridos, é que daqui a pouco isso vai passar. As luzes vão sair do comércio. Os enfeites vão sair das vitrines. As comemorações vão mudar, daqui a pouco tudo vai mudar. Mas o que Jesus quer que você saiba é o desejo dele de caminhar em intimidade e comunhão com você permanece o mesmo para sempre. Então não importa o que vamos fazer, a palavra diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então vamos comemorar o Natal, irmãos, vamos. Mas que seja para a glória de Deus e não para a nossa. Que seja para apontar para Ele, não apenas para preencher um vazio dentro de nós, às vezes ou daquilo que nós achamos que precisamos. Porque, irmãos, quando nós observamos, quando nós vemos aqui,
Quando nós vemos o que a palavra de Deus ela vai dizer para mim, para você aqui, acompanha para você ver no livro de Lucas. A palavra de Deus é bem clara, o Senhor Ele sempre vai dizer, Ele quer, a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. No 12 Ele vai dizer assim, olha, isto vos servirá de sinal. Olha aqui, lembra que eu te falei que eles estavam esperando. Eu só vou encontrar aquilo que eu estou esperando, do que nós estamos esperando. Quais são os sinais que nós temos que observar, irmãos? Quais são as coisas que nós temos que ver? Quais são as coisas que nós temos que nos atentar, que nós temos que observar? A palavra de Deus diz aqui, olha, que eles viram e vocês vão observar o sinal. E vocês vão achar o menino envolto nos panos, deitado numa manjedoura. Por que será que Jesus nasceu numa manjedoura? Primeiro, porque não tinha lugar, lembra que a cidade estava cheia? Era decreto. Todos tinham que vir e cumprir com uma lei naquele lugar, naquele tempo. Não tinha lugar para Jesus estar, mas você acha que de fato o Salvador nasceu num estaleiro porque não tinha vaga no hotel para ele? Não. Sabe por que ele veio num lugar? Porque ele veio para a gente rejeitada como eu e você. Ele veio para a gente indigna. Sabe o que mostra? Que do que não há desculpas. Talvez você fale assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho bens, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ei, querido, o Salvador veio e Ele veio trazer dignidade para a sua vida. Não importa se você nasceu na favela, não importa se você nasceu num hospital, não importa se você nasceu numa mão de uma parteira. O que importa é que o Salvador nasceu e Ele vive dentro de você e de mim. A maior dignidade do ser humano não é o que as suas roupas mostram. A maior dignidade do ser humano é aquilo que ele carrega dentro de si mesmo. Foi isso que Jesus mostrou. Aquele lugar era comum, era sujo. Certamente cheirava mal. Mas o ambiente não definiu o Salvador, pelo contrário. Foi o Salvador que definiu aquele ambiente, querido. Quando nós carregamos o significado de Cristo como o Salvador da nossa vida, não é mais o ambiente que decide quem nós vamos ser. Agora então passa a ser quem nós carregamos, que vai definir os ambientes aonde nós entramos. Por isso, aonde você e eu estivermos, Jesus precisa ser glorificado. Seja na ceia de Natal, seja num amigo secreto, seja lá o que você for fazer, Jesus quer ser glorificado através da sua vida e da minha. Jesus precisa ser glorificado através de mim e de você. E essa é uma escolha nossa. Versículo 10 e 11 vai dizer o seguinte: o anjo do Senhor lhe disse, não temais, porque eu lhes trago o quê? Boas notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Que boa notícia era essa? Na cidade de Davi vos nasceu hoje, quem? Quem, irmãos? O Salvador, que é o quê? Cristo, o Senhor. Lembra que eu disse que Jesus não é um personagem? Ele é o Salvador. Irmão, alguém já te salvou numa situação de perigo, de situação que você falou, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Já aconteceu com você, é uma situação de aperto. Já aconteceu com você? Comigo já, querido. Pensei, o que eu vou fazer agora? Sabe, quando às vezes aquele pneu fura, ou às vezes você vai pagar a conta, o cartão não passa. Às vezes você está numa situação ali e aparece alguém e você... A palavra Salvador no original significa exatamente isso. Alguém que veio para tirar de uma situação de aperto. Alguém que veio para resgatar do sufoco. Alguém que veio para tirar do perigo. Alguém que veio para aliviar do açoite. Alguém que veio para libertar você de uma situação de cativeiro. Por que o Natal para nós precisa ser diferente? Porque nós celebramos o Salvador, aquele que veio nos resgatar. Querido, não importa se ele nasceu 25, não importa se ele nasceu em julho. O que eu quero celebrar é que o meu Salvador e Senhor está vivo. E se tem uma data no Brasil, eu vou aproveitar, sabe para quê? Para declarar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Todos os
O problema é quando o presente substitui a presença. Fala comigo, o presente nunca pode substituir a presença. O problema é quando o presente substitui a presença. E será que nós estamos aceitando isso, querido? Será que nós estamos deixando as coisinhas substituírem o principal? Que é a presença do Senhor na minha vida e na sua vida. Quero destacar aqui duas coisas principais sobre Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, que ele diz é que Jesus é o Salvador. Diga comigo, Jesus é Salvador. Jesus é o Salvador. Duas verdades sublimes saltam aos meus olhos aqui. A primeira delas é que Deus cumpre com a sua palavra. Jesus Cristo deveria vir de Belém, a cidade de Davi, e ele veio. Jesus Cristo, Deus moveu todo o Império Romano, Deus moveu toda uma situação, a fim de que acontecesse naquele momento, para que se cumprisse a palavra. Segunda coisa, ele disse que seria de uma virgem, não foi? E foi. Deus cumpre com a sua palavra, porque a palavra de Deus não pode, ela não vai falhar. A profecia deveria se cumprir. Segunda verdade, aqui nessa parte, é que Jesus seria anunciado pelo anjo como Salvador. E a palavra diz que ele recebeu o nome de Jesus, porque ele exatamente veio para salvar o seu povo. Jesus nos salva, não apenas, irmãos, nós dizemos, Jesus me salvou do meu pecado. Jesus te salvou de estar longe de Deus, querido. Talvez as pessoas, a gente se preocupa tanto com isso. Jesus, ele nos salva pelo seu poder, ele nos salva, ele recebeu o nome de Jesus para nos salvar, para nos resgatar. Ele nos salva, ele nos liberta. Jesus nasceu para morrer, irmãos, porque ele nasceu com um propósito claro. Ele deu a vida por nós. Ele foi ferido, ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, a fim de que nós recebêssemos o dom da vida eterna. Então, irmão, Jesus é o nosso Salvador. Ele veio nos tirar de um lugar que ninguém poderia nos tirar. Ele veio te tirar de um aperto, de um sufoco que ninguém mais poderia fazer. Ele veio para mim, para você, como a própria palavra diz. Segundo, Jesus é o Messias, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Salvador é o Cristo, ele é o Messias prometido. A sua vinda não foi acidental, a sua vinda não foi um improviso, sua vinda foi planejada e na eternidade prometida na história, irmãos, como nós lemos aqui nas profecias antes. Por que nós não podemos nos perder, irmãos? Porque o Senhor, ele é a figura central da igreja, ele é a figura central da minha vida e da sua vida, o resto é resto. Ele precisa ser o centro da minha vida e da sua vida, e não tem conversa, irmãos. A palavra de Deus diz que ele é o alfa e o ômega. Ele tem todas as coisas, tudo se converge para ele. Todas as coisas nele existem. Ele é o Cristo, ele é o Messias, desejado de todas as nações. E por terceiro eu quero destacar aqui, Jesus Cristo é o Senhor. Amados, muitos aceitam Jesus como Salvador. Mas não aceitam como Senhor. Porque uma coisa é alguém te salvar do aperto. Outra coisa é alguém que te salvou poder mandar na sua vida. Você deixou alguém fazer isso? Aquela pessoa que salvou você do aperto lá, te salvou e passou a mandar na sua vida. Tudo que você fazia tinha que passar por ela. Não. Nós somos acostumados a ter alívios e não termos compromisso.
Por isso muitas pessoas recebem Cristo como seu Salvador, mas não aceitam como seu Senhor. E é o que nós vemos aí. Às vezes pessoas que estão simpatizando com a mensagem do Salvador, mas quando elas ouvem a mensagem do Senhor, elas dizem, não, isso não é para mim. Então eu vou ter que fazer o que Ele está dizendo para mim fazer. Então a partir de agora eu tenho que obedecer. Porque, irmão, o que o Senhor faz? Dá uma ordem. Você tem a opção de obedecer ou não? Se você é um bom servo, você nem cogita a opção, você vai obedecer. Então Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Salvador, é o Messias, mas Ele também é o Senhor. Sabe por quê? Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra diz que Ele está à destra de Deus Pai. Ele está à destra de Deus. Ele governa todas as nações. Ele reina soberano e absoluto. Não há outro governo. Ele recebeu o nome sobre todo nome. Não é isso que a palavra diz? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele recebeu o nome sobre todo nome, a qual diante dele todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor. A palavra também diz que aos seus pés todos vão ter que depositar as suas coroas. Sabe o que fala isso aqui, irmão? É o que o reino de Deus apresenta, que não tem pequeno e nem grande. Diante do rei todos vão ter que dobrar e todos vão ter que depositar as suas coroas. Nós vivemos num tempo onde a cada instante que passa, as pessoas têm deixado a sua arrogância, têm deixado a soberba, têm deixado tantas coisas falar mais alto. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E Ele é o Senhor de tudo, e é a esperança, Ele é a razão da nossa esperança e da nossa vida. Querido, que nessa manhã você e eu possamos entender que o Senhor está nos chamando para de fato Ele assumir na nossa vida o lugar que é dEle. Irmão, Jesus vai requerer o lugar que é dEle. Jesus vai pedir contas. Jesus vai pedir contas. Por que eu me iniciei dizendo para você? O que será que Deus espera de nós nesse Natal? O que será que Deus espera de nós como cristãos? Qual é a nossa postura? Quais são as nossas atitudes? O que Ele espera de mim? O que Ele espera de você? Porque, irmão, uma data como essa tem que no mínimo nos direcionar para Jesus. No mínimo tem que nos direcionar para Jesus, como no versículo 11 aqui. No mínimo nós temos que entender que a notícia do Natal foi que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. A notícia principal do Natal é essa: Jesus Cristo veio para salvar. E Ele quer assumir o seu lugar. Jesus Cristo veio para resgatar. O Natal é uma oportunidade para celebrarmos a vinda do Salvador ao mundo. Porque o Natal então dá sentido para nós irmos em direção a mais perto de Jesus. E nessa manhã eu quero deixar isso para você, querido. Quão mais perto de Jesus você quer estar? Quão mais próximo de Jesus eu e você queremos estar? Porque precisa nos direcionar para Ele. Os anjos disseram que com alegria as pessoas receberiam, de boa vontade receberiam. Isso significa que o verdadeiro Natal, Ele nos deve nos direcionar para ter essa alegria. Alegria de quê, irmãos? Na salvação. Que alegria é essa que deve preencher o nosso coração? A alegria de que nós temos um Salvador, amém? A alegria de que nós temos um Senhor que cuida de nós.
essa também é um tempo de nós entendermos que é um tempo de mudança. Amados, vocês acreditam que a vida de José e Maria mudou quando Jesus nasceu? Sim ou não? Mudou. Assim também a minha vida e a sua vida. Tem que haver mudança onde o Salvador está. Tem que haver mudança, e essas mudanças vão mexer comigo e com você. Essas mudanças, elas vão incomodar, quem sabe, as pessoas que estão à sua volta. Essas mudanças vão gerar esse desconforto. Jesus veio para dar sentido às nossas vidas, que estavam desordenadas, condenadas. Seu propósito é salvar as vidas e dar a elas uma mudança radical, irmãos. Esse é o propósito de Jesus, o Salvador, na nossa vida. Querido, que nós possamos aproveitar esse tempo para fazer as mudanças que nós precisamos na nossa vida. Daqui a pouco vai começar um novo ano. Você vai começar do mesmo jeito, tudo bem que é só uma passagem de tempo, de período. Não tem misticismo nenhum nisso. Do jeito que você terminar 31, você vai começar no dia 1º. O que vai mudar é a sua atitude. Te pergunto, estamos esperando agora, não a vinda do Salvador, mas estamos esperando o quê? A volta do Salvador. Quais são os sinais que você está observando? Esses sinais estão te levando a viver uma vida mais justa. Esses sinais estão te apontando para estar mais perto de Deus. Esses sinais estão te mostrando que o tempo está chegando e ele se aproxima. Ou nós ainda estamos meio que cochilando, pensando, mas será que isso vai acontecer, querido? Vai acontecer. Que você e eu venhamos aproveitar para mudar a nossa vida nesse Natal. Para entender que o Salvador veio e Ele quer ocupar o lugar dele de Senhor na minha vida e na sua vida. Faça esse Natal ter sentido. Não fica apenas concentrado nas comidas, nos presentes, nas roupas, nas festas. Mas aproveite para celebrar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aproveite para colocar, entronizá-lo. Fale para as pessoas que Jesus nasceu para dar a elas vida e vida com abundância. Se o período de Natal direcionar a nossa vida para mais perto de Jesus, irmãos, é fato que nós vamos nos parecer mais com Ele em tudo que nós fizermos. Precisa ter a direção certa. Aproveite esse tempo para você proporcionar as mudanças que Deus já disse para você mudar, querido. Porque hoje nós não esperamos mais a vinda de Jesus, mas estamos esperando para declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assim como nós nos aprontamos nas festividades, é preciso estar pronto para receber o Cordeiro. É preciso estar se preparando para a volta de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar, querido.